E aí, tudo bem? Sabe aquelas palavrinhas pequenas em inglês, a e the, que sempre geram uma certa dúvida? Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério. São palavras minúsculas, mas que fazem uma diferença enorme no significado. Vamos descobrir juntos como dominar o uso delas. Para a gente começar, vamos pensar nessa frase. O certo seria a Ford ou the Chevy? A resposta para isso, na verdade, depende de uma única ideia central que a gente vai explorar agora. É justamente essa a diferença que vamos deixar bem clara hoje. E aqui está o segredo de tudo, a grande sacada. A diferença entre o que é familiar e o que não é. Basicamente, toda a lógica por trás dos artigos em inglês gira em torno disso. Se quem está na conversa já conhece ou não aquilo de que se está falando. Então, vamos lá. O ponto crucial é esse aqui. The, que é o artigo definido, a gente usa para identificar uma coisa bem específica, sabe? Algo particular que já conhecemos. Já o a ou an, os artigos indefinidos, são para coisas que ainda não são familiares ou quando se fala de algo de um jeito mais geral. Pensa assim, é a diferença entre algo que já conhecemos e uma novidade. Ok, vamos começar falando dos artigos indefinidos, o a e o an. Pensa neles como a porta de entrada para algo novo na conversa. A função deles é basicamente apresentar um item ou uma pessoa pela primeira vez, sabe? Quando a identidade exata ainda não é conhecida ou, sinceramente, nem importa tanto. Beleza, mas e aí? Quando usar a e quando usar an? Olha, essa parte é bem mais simples do que parece. É tudo uma questão de som. A gente usa a antes de uma palavra que começa com som de consoante e an antes de uma palavra que começa com som de vogal. Simples assim. O truque é prestar atenção no som da primeira sílaba, não necessariamente na letra com que a palavra começa. Olha só esses exemplos aqui para ficar mais claro. A stranger, a good lawyer. Tá vendo? Começam com som de consoante. Já an apple, an idea, começam com som de vogal. E o mais importante, em todos esses casos, a gente está falando de um estranho qualquer, uma advogada boa no geral, uma maçã qualquer, uma ideia nova, nada específico. Certo. Agora vamos virar a moeda e falar do artigo definido the. A missão dele é completamente diferente. Ele serve para apontar para algo específico, algo que ou já foi mencionado antes ou que todo mundo na conversa já sabe do que se trata pelo contexto. E a definição, digamos mais oficial, só confirma isso. The é usado para identificar uma pessoa ou coisa bem particular que tanto quem fala quanto quem ouve já conhece. É como se fosse um código, um sinal de que, ei, a gente sabe do que estamos falando. E olha só como isso funciona na prática. Quando alguém fala the man, não é um homem qualquer, é aquele homem específico sobre quem já se estava falando. Quando se diz the women, é aquele grupo específico de mulheres que, olha só, acabaram de ganhar na loteria. E the book é aquele livro em particular que já foi mencionado antes na conversa. Agora, esse exemplo aqui é genial porque ele resume tudo de um jeito muito claro. A diferença entre I want an apple e I want the apple, nossa, é gigantesca no significado. E a única coisa que muda é uma palavrinha. Pensa assim, se alguém fala I want an apple, essa pessoa está com vontade de comer uma maçã. Qualquer uma serve. Não tem nenhuma maçã específica em mente. Agora, se a pessoa fala I want the apple, aí a história muda. Significa que existem opções ali na frente, talvez uma maçã e uma banana na mesa, e a escolha foi feita por aquela maçã específica. Ok, até agora, tudo isso foi para coisas no singular. Mas e quando a gente está falando de substantivos no plural? As regras mudam? Mudam-se um pouquinho. Vamos ver exatamente como isso funciona. Olha, para o artigo definido, o the é moleza. Ele funciona tanto no singular quanto no plural. Então, the boy vira the boys, sem estresse. Mas, aqui vem a grande diferença. Para o indefinido, a gente simplesmente não usa artigo no plural. A boy vira só boys. Não existe a boys ou an apples. Ele simplesmente some. Beleza, já vimos a teoria, né? Que tal um teste rapidinho agora, só para a gente ver se a ideia pegou a mesmo? Vamos aplicar o que a gente acabou de aprender. Vamos lá, primeira pergunta. A frase é She has blank secret to tell. E aí? O que a gente coloca aí? A ou the? Pensa um pouco. Esse segredo é algo que já conhecemos ou é uma novidade? E a resposta certa é a secret. Exatamente. O segredo é desconhecido. É algo novo que está sendo introduzido na conversa pela primeira vez.
A gente ainda não faz ideia de que segredo é esse. Vamos para a próxima. A frase é What time does the train leave? E agora? Estamos falando de um trem qualquer que passa por aí ou de um trem bem específico? Aqui o certo é the train. Por quê? Porque a pergunta se refere a um trem específico que as pessoas na conversa já sabem qual é. Provavelmente o trem que elas estão esperando para pegar, por exemplo. E para fechar com chave de ouro, a última. Did you see this accident? O que soa melhor aqui? O que faz mais sentido? A resposta é the accident. A frase está apontando para um evento bem específico, um evento conhecido. Talvez um acidente que acabou de acontecer ali na esquina ou que está todo mundo comentando. Não é um acidente genérico em algum lugar do mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A escolha entre A e D é muito mais do que uma regrinha chata de gramática. É uma ferramenta poderosa que muda totalmente o foco da nossa comunicação, que separa o geral do específico, o novo do que já é conhecido, o que nos faz pensar quanto significado uma única palavrinha pode de fato carregar.